Certamente você já deve ter esbarrado em livrarias na seção de autoajuda, em que você deve ter se deparado com livros como Jesus, o homem mais inteligente da história, ou Jesus, o maior filósofo que já existiu. São textos que, além de ter esse caráter de autoajuda, também têm uma marcação apologética. Ora, esses textos buscam trabalhar com uma dimensão de um Jesus extremamente inteligente, quase que um pós-doc na Universidade de Harvard, que tinha uma extensão lá em Nazaré. Mas, brincadeiras à parte, o fato é que essas narrativas partem de uma dimensão de que todos os textos, todos os ditos ou logias de Jesus são de fato do Jesus histórico. Sendo que, do ponto de vista da história, os ditos preservados, tanto nos textos canônicos como extracanônicos, os apócrifos, são, em sua grande maioria, narrativas que estão sendo produzidas dentro de um movimento de Jesus sem Jesus. Ou seja, após essa morte por cruz do Jesus histórico. Assim sendo, haveria muito poucos ditos derivados do próprio homem de Nazaré. Um bom exemplo de um dito que não deriva do Jesus histórico é a narrativa de Mateus 7,6, que foi solicitado aqui pelo membro do canal, o Emanuel Holanda, para que eu tecesse comentários sobre essa narrativa, se ela primeiramente deriva do Jesus histórico ou não, e, não sendo, qual seria o contexto social, político, religioso desse dito. E de imediato, já adianto, como falei, esse dito não é do Jesus histórico. Ele então faz parte desse segundo momento, desse movimento de Jesus sem Jesus. Mas esse contexto eu só vou te explicar após a vinheta. Antes de chegarmos ao comentário de Mateus, capítulo 7, versículo 6, é importante fazermos uma rápida lembrança. O Evangelho de Mateus, tal como os demais evangelhos, não são biografias de Jesus. Logo, nós estamos falando de um gênero chamado Evangelho, que fala parte de uma perspectiva já não mais do Jesus histórico, mas dessa crença em Jesus como Messias, como Filho de Deus ou o próprio Deus, dependendo da passagem ou da datação do texto em que nós estamos aí discutindo ou querendo abordar. No caso, o Evangelho de Mateus está situado por volta de finais do século I, por volta dos anos 80 a 100, sendo então contemporâneo à produção do Evangelho de Lucas e também dos escritos de Flávio Joséfo. Com isso, eu quero dizer também que nenhum dos evangelhos são produções de testemunhas oculares de Jesus. Aqui eu vou estar constantemente me referindo como Evangelho de Mateus, mas eu precisava fazer essa ressalva inicial, que esse termo Mateus só vai aparecer a partir do século II. Os evangelhos circularam de forma anônima. É a patrística, no particular aqui, no caso Irineu, que vai fazer essa atribuição do termo, ou a nomeação, melhor dizendo, do nome Mateus. Para facilitar a comunicação aqui, eu vou estar falando sempre em Evangelho de Mateus. Mas essa ressalva inicial, ela é importante já para desarmar a primeira questão. Dito ou logia preservada no versículo 6 do capítulo 7 do Evangelho de Mateus, não é um dito do Jesus histórico. Ele está preservado apenas e tão somente dentro do Evangelho de Mateus, e a gente vê uma lembrança, uma adaptação também dentro da Didaquê ou Didaqué. Mas isso eu vou falar no transcurso aqui do vídeo. Colocadas essas ressalvas,
Vamos então ler primeiramente a passagem para depois tecer os comentários? Não deis o que é sagrado aos cães, nem atireis as vossas pérolas à frente dos porcos, para que os porcos não as pisem com os seus chispes e os cães não se virem para vos dilacerar. Esse dito, preservado no capítulo 7, versículo 6, aparece logo no final do chamado Sermão da Montanha ou da Planície. E que isso pode certamente levar alguns a acreditarem que esse dito certamente derivaria do Jesus histórico, já que o Sermão da Montanha / da Planície apresenta, de um modo geral, um teor de um radicalismo que lembra, em muitos aspectos, as ideias sobre o reino de Deus do Jesus histórico. Só que a gente precisa tomar um certo cuidado ao tomar esse passo, porque a gente precisa lembrar que muitos desses ditos expressos no Sermão da Montanha já estão sendo reescritos a partir da dimensão das demandas políticas, sociais, econômicas de cada comunidade que o preservou. Assim sendo, alguns sim estão ligados ao Jesus histórico, mas outros já são produções desse movimento de Jesus sem Jesus. Esse seria o caso do dito expresso no versículo 6 do capítulo 7 do Evangelho de Mateus. A começar pelo fato desse dito estar preservado apenas e tão somente dentro do Evangelho de Mateus. Isso já faz criar problemas aí de ordem metodológica para a gente assumir esse dito como um dito derivado do Jesus histórico. Ditos que são reconhecidos por pesquisadores, pesquisadoras como ligados ao Jesus histórico ou que provavelmente derivam do Jesus histórico, são aqueles que aparecem, primeiramente, em mais de uma fonte e, dois, aqueles que dialogam com o contexto cultural, geográfico do Jesus histórico, ou seja, que tem essa marcação, então, própria ali dos anos 20 e 30 em áreas rurais, onde se concentra o movimento do Jesus de Nazaré. E esse é um dos elementos de dificuldade para considerar esse dito como uma logia derivada do Jesus histórico. Por quê? Primeiro que ela aparece apenas e tão somente, como eu venho falando aqui, dentro do Evangelho de Mateus. Então, essa é a primeira dificuldade, ou seja, uma informação que apenas e tão somente está presente num evangelho que não foi produzido por uma testemunha ocular e também está situado em finais do século I e já com uma marcação muito forte de um ambiente cultural próprio do autor / comunidade que produziu esse texto. Ou seja, é um dito que está localizado numa realidade de um ambiente cultural e linguístico grego, e não num ambiente cultural e linguístico do Jesus histórico, que seriam de áreas rurais e de ambiente aramaico. Somado a isso, Albright, em seu comentário ao Evangelho de Mateus, lembra que esse dito, essa estrutura do dito, expressa no capítulo 7, versículo 6, parece dialogar com um conjunto de outras proibições expressas também dentro do Evangelho de Mateus, que encontram-se Mateus capítulo 6, versos 19 a 20 e Mateus capítulo 7, versos de 1 a 5. Ora, analisando essas narrativas em conjunto, a gente percebe que o contexto de Mateus capítulo 7, versículo 6, dialoga não com o ambiente do Jesus histórico, muito embora apresente um radicalismo e uma certa hostilidade a estrangeiros, ao usar a expressão cães e porcos, o que marcaria então a ideia de povos estrangeiros, o que nesse aspecto pode inicialmente soar como algo derivado do Jesus histórico, já que suas críticas estavam pautadas
à ocupação, ou melhor, aos impactos da ocupação romana sobre o território judaico. Mas aí entra o pulo do gato. Ora, para a gente admitir que Jesus estaria falando de cães e porcos, a gente teria que ter uma dimensão de um Jesus histórico que também está imerso dentro desse ambiente de língua grega. E Jesus, o Jesus de Nazaré, muito provavelmente era monoglota. Então, para pensar um Jesus de língua grega, ele teria que ser então bilíngue. E não temos elementos para pensar um Jesus camponês em áreas rurais como um falante de língua grega. Logo, esse universo cultural grego está situado nessas comunidades que se formam no momento do chamado movimento de Jesus sem Jesus. E é nesse momento que as ideias de Jesus são inseridas dentro desse ambiente cultural grego que nós temos um Jesus sendo lido como um filósofo. E daí as aproximações de Jesus com o movimento cínico, que tem ali como referência a marca do cão, ou mesmo um Jesus que faz exorcismos e que lança esses demônios para porcos velocistas que percorrem longos quilômetros para se atirar ao mar. Logo, essa também não seria uma narrativa histórica, mas uma narrativa que centraliza o conflito entre os seguidores de Jesus sobre os impactos da legião romana após o conflito que culminou com a queda de Jerusalém. Mas se esse dito não fala sobre o contexto cultural do Jesus histórico, mas desses seguidores de Jesus no seu contexto pós-morte, como então entender o que esse dito, ou melhor, o contexto político, social, religioso desse dito preservado em Mateus capítulo 7, versículo 6? Aí é chave, é central a gente lembrar da expressão pérola, que, segundo Frederico Lourenço, é uma palavra grega que teria origens persas e que, olha que dado interessante, ela é central para a passagem porque a pérola funciona como uma alegoria para se falar de um verdadeiro conhecimento sobre Jesus. Logo, então, a passagem te dá todos os elementos para se perceber que esse dito não está ligado ao Jesus histórico, mas uma tensão violenta entre judeus cristãos e seguidores de Jesus de origem politeísta, os chamados gentios, que já tem um outro retrato, uma outra percepção sobre esse Jesus. Logo, o dito preserva uma violenta tensão entre dois grupos, ou ao menos dois grupos, judeus cristãos que defendiam ser os portadores dessa pérola, desse verdadeiro conhecimento sobre Jesus, e de um outro lado, os chamados gentios cristãos, ou os politeístas que aderiram ao movimento de Jesus sem Jesus e que também estavam reivindicando uma percepção, um retrato sobre Jesus. E essa tensão, no caso, a gente tem a resposta, ou teria a resposta, desses judeus cristãos que estão dando descrédito a esses gentios cristãos que também estão ali na disputa para apresentar retratos sobre Jesus ou percepções diferentes sobre um cristianismo. Logo, o dito preservaria ou cristalizou esse conflito entre esses diferentes cristianismos. E daí ser válida a lembrança do texto de Didaquê, ou Didaqué, que também pode ser localizado na região da Síria, tal como o Evangelho de Mateus pode ter uma geografia aí possível.
só que com um pequeno diferencial. Aqui nós vemos uma disputa sobre quem deve ou não ministrar a ceia. Ninguém coma nem beba da ceia se não tiver batizado em nome do Senhor. Pois, a respeito dela, disse o Senhor, não deem as coisas santas aos cães. Aqui a gente vê pequenas modificações em que o ambiente de fundo já coloca como requisito para ministrar ou receber a ceia você ter sido anteriormente batizado, ser um iniciado. Logo, a gente vê uma preocupação em Didaquê ou Didaqué em se estabelecer determinados elementos, determinadas características para qualificar o indivíduo como um adepto. Mas isso também mostra que há uma briga de fundo, em que há cristianismos que não veem como necessário para você ser um seguidor desse Jesus ressuscitado, então agora já numa perspectiva de fé, ter passado pelo ritual de batismo. Enquanto que a comunidade que produziu e recepcionou o texto de Didaquê ou Didaqué via como pré-requisito ter passado pelo ritual batismal. Assim sendo, a gente tem dois elementos aqui fantásticos. Primeiro, o fato de que o Evangelho de Mateus preservou um dito ligado às disputas, às tensões internas desses cristianismos, e nós vemos como que esse dito acabou passando por adaptações e sendo também preservado em alguma medida dentro do Didaquê ou Didaqué, com o mesmo sentido de revelar essas tensões sobre a possibilidade de um cristianismo puro, verdadeiro, frente à diversidade, à pluralidade de cristianismos que já estavam situados entre esses séculos I e II. Logo, a gente tem um belíssimo exemplo de uma logia produzida por esses cristãos e projetada para a boca do Jesus histórico com o intuito de tentar fortalecer uma ou outra percepção ou grupo que se desdobrou desses vários movimentos ligados à figura de Jesus. Mas enfim, era isso. Se você gostou do conteúdo, deixe um like, se inscreva aqui no canal, compartilhe esse vídeo com amigos e familiares e também envie questões. A sua pode ser a próxima. Aproveito aí para agradecer a questão do Emanuel. Uma outra forma de você me ajudar aqui muito no espaço é se tornando membro do canal. São 3 categorias, só escolher a sua. Ou também mandar um valeu demais e para quem preferir, um Pix que eu sempre deixo aqui na descrição. Até a próxima!